Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos eu e a Andressa aqui, né, para realizar a apresentação do artigo para a disciplina de métodos instrumentais de análise, da parte referente à professora Juliana e Fabiana. Nossa apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiro eu vou começar com informações do artigo, seguido com a introdução com alguns aspectos teóricos abordados no artigo, objetivo do trabalho, metodologia empregada no artigo, e a Andressa concluirá com os resultados de discussão e a conclusão do trabalho. O artigo escolhido foi isolamento e identificação de glicoproteínas ligadas ao oxigênio e nitrogênio no leite de diferentes espécies de mamíferos e seus papéis nas vias biológicas que apoiam o crescimento infantil. Os autores estão expostos. Esse trabalho foi publicado no periódico Eletroforeses e que apresentou um fator de impacto de 3,204 em 2019. O leite humano materno é uma matriz extremamente complexa, apresentando proteínas, lipídios, carboidratos, fatores bioativos muito importantes para a nutrição infantil. Tendo em vista os fatores bioativos, moléculas associadas ao sistema imunológico, como linfócitos T e imunoglobulinas, são muito importantes para o crescimento infantil. E a presença deles no organismo da criança faz com que o crescimento seja saudável e seguro. Essa composição única da matriz do leite materno humano, ela é resultado de fatores de singularização como variação genética, proteólise e modificações pós-translacionais. Tendo em vista que glicoproteínas são fatores de diferenciação entre tipos de leite, como humanos, bovinos e caprinos, né? As glicoproteínas apresentam alta importância biológica e, no caso do leite humano, apresentam bloqueio patógenos específicos que atacam, por exemplo, a parede do intestino de crianças. E as glicoproteínas, como já mencionei, são um fator de diferenciação entre leite humano e bovino. Okay? Essa diferenciação pode ser identificada pela caracterização dessa matriz por meio de proteômicas, né, que é o mapeamento de proteínas da amostra. E através desse mapeamento é possível que no futuro seja possível a reprodução dessa matriz em escala comercial. Em seguida, o processo utilizado pelo artigo para realizar essa identificação foi a eletroforese bidimensional, sendo que consiste em duas etapas. A primeira delas sendo a focalização isoelétrica, onde as proteínas são inseridas em um gel de SDS e poliacrilamida, né, e o princípio dessa separação se dá pelo ponto isoelétrico das proteínas. Tendo em vista que, caso o pH seja menor que o ponto isoelétrico, as proteínas apresentarão carga positiva e apresentarão migração para o cátodo, enquanto para o pH maior que o ponto isoelétrico, as proteínas apresentarão carga negativa, apresentando uma migração para o anodo. Ao chegar no seu ponto isoelétrico, pelo gradiente de pH presente no gel, a proteína cessa a sua migração. Após essa separação, o gel com as proteínas focalizadas é inserido num sistema contendo SDS e um gel SDS e poliacrilamida, né, em que ocorrerá a separação por diferença de massas, que é a eletroforese em si. O objetivo do artigo em si é a obtenção do perfil glicoproteico de leites de diferentes origens, no caso humano, bovino e caprino, por meio da eletroforese bidimensional e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa por tempo de voo, para determinar seu potencial de impacto no crescimento de infantes. Okay? A metodologia utilizada foi a seguinte. Primeiro, para o preparo de amostra, as amostras de leite coletadas foram as de origem humana foram de mulheres de entre 26 e 40 anos, no segundo e quarto mês de lactação, e foram coletadas amostras no volume de 20 a 50 ml. Para bovino e caprino, foram coletadas em fazendas laticínios, sem maiores detalhes. O preparo em si foram feitas 2 centrifugações prévias ao armazenamento, sobre os parâmetros ali expostos. O armazenamento em si foi realizado com a fração solúvel após as 2 centrifugações sob uma temperatura de menos 80 graus Celsius. A detecção de glicoproteínas foi feita da seguinte forma. Primeiro foi feita a reconstituição do soro, sendo que 60 microgramas do soro foi misturado com a solução, contendo os compostos ali expostos, por um período de 18 horas para a realização da reidratação das tiras IPG, seguida pela focalização isoelétrica, realizada pelas etapas ali expostas sob uma temperatura de 20 graus Celsius e uma corrente por tira de 50 microampere, certo? Sendo que a segunda dimensão de separação apresentou um gel
com gradiente de 8 a 18% de SDS sob uma temperatura de 15 graus Celsius e duas diferentes voltagens para dois períodos de tempo distintos, seguidos por um tingimento de prata e uma identificação por mal de MS-MS para identificação das glicoproteínas. Para a realização dos blots, no caso a transferência dos géis para a nitrocelulose, foi um período de 2 horas com uma corrente constante de 0,8 mmol por centímetro quadrado, utilizando um kit NovaBlot. Ok? Por fim, a detecção de proteínas glicosiladas por oxigênio e nitrogênio do soro foi feita por um processo de enzima conjugado CGB e CMB lectinas, em que os blots CGB lectina utilizaram um conjugado com CGB peroxidado de rábano para a detecção das glicosiladas oxigenadas, enquanto para a detecção das glicosiladas nitrogenadas foi feito blots mais o CMB, o conjugado CMB lectina, sendo que lectina é alcalino fosfatase. Ok? A análise por LCMS foi feita por coluna de o isolamento das glicoproteínas foi feito por coluna de afinidade em uma coluna de gel de brometo cianogênio ativado, cefarose 4B, sendo que o condicionamento da coluna foi feito sobre os parâmetros apresentados e as diluições para os conjugados TGB, utilizando 0,1 molar melobiose em PBS e para CMB 0,1 molar metil-alfa-D manopiranosídeo em PBS. A digestão tríptica foi feita utilizando duas soluções, sendo que uma foi a solução de digestão com concentração de 50 mmol de bicarbonato de amônio e solução de adição de 100 mmol de TT. Foram feitas uma microcentrifugação, duas incubações e a digestão utilizando 2 microlitros de tripsina mais a solução resultante da incubação 2, sob uma temperatura de 37 graus Celsius por 21 horas. Okay? Por fim, a análise em si de LCMS, que o TOF foi feita utilizando a amostra pós-digestão, sendo feita a sua reconstituição utilizando uma solução 0,1 molar ácido fórmico, em que a separação peptídica foi feita por um nanoflow LC acoplado ao Accurate Mass QTOF 6550, e a separação de peptídeos foi feita em HPLC, com uma coluna chip protein, com as condições ali apontadas, um solvente de 90% acetonitrilo, 0,1% ácido fórmico, com um gradiente entre 3% e 50%, um gradiente linear, sendo que a passagem foi feita por 30 minutos com fluxo de 0,4 microlitros por minuto. As configurações de identificação e detecção de MS-MS foram as seguintes. Para o primeiro massas foi utilizado uma taxa de leitura de 8 massas por segundo, com um intervalo entre 115 e 3.000 razão massa carga, e seguido por uma dissociação induzida por colisão, monitorando os 4 íons mais intensos, com um intervalo razão massa carga de 53.000 a 53.000. Para a identificação dos compostos separados e detectados pelo acoplamento MS-MS, foi feita uma pesquisa na database sobre os parâmetros ali expostos, seguido por uma predição de sítios potenciais de glicosilação de oxigênio e nitrogênio, utilizando servidores NetOglic 4.0 e 1.0, e uma análise de rota utilizando um Reactome Pathway Knowledge Base. Okay? Agora, André, você vai falar um pouco dos resultados de discussão. Então, eu vou falar aqui sobre os resultados das discussões. Então, começando aqui, essa figura, ela mostra o perfil das proteínas que foram identificadas através da eletroforese bidimensional. Então, essa primeira linha, ela mostra as proteínas que foram identificadas e foram coradas através da prata, né, coradas por prata. Essa segunda linha, elas mostram as proteínas que foram glicosiladas pela CGB-lectina, que elas foram oglicosiladas, então elas foram glicosiladas através do oxigênio. E essa última linha, ela mostra os perfis, né, dos grupos das proteínas que foram N-glicosiladas, que ocorreu através da CMB-lectina. Aqui as colunas A, B e C. A coluna A, elas se referem às amostras do leite bovino, coluna B, do leite caprino, e a C, a coluna do leite humano. Então, através dessas figuras, é possível fazer uma comparação das proteínas por tamanho e através do ponto isoelétrico. Então, aqui está
o pH 3 até o pH 10, e aqui as diferenciações de tamanho, em que aqui estão em cima estão as proteínas de tamanho maior, e embaixo as proteínas de tamanho menor. Então, fazendo uma comparação, a gente pode comparar a proteína, esse grupo de proteínas identificado como B1. Então, se ele está acima, ele apresenta moléculas maiores, com maior massa molecular, enquanto essas proteínas identificadas como B7, elas apresentam uma massa molecular menor, então tamanho também menor. E quanto ao ponto isoelétrico, esses grupos de proteína B1, eles estão mais ou menos aqui no meio, né, do ponto isoelétrico, enquanto o B7 ele apresenta um ponto isoelétrico um pouco maior do que esse grupo de proteínas B1. E esse mesmo tipo de comparação pode ser feito para todas as outras proteínas e para as outras amostras de leite das outras espécies. Olhando agora para as proteínas que foram glicosiladas, né, com a lectina CGB, que promoveu a obligocilação, aqui para o leite bovino foi identificado somente um grupo de proteínas, enquanto para o leite caprino foram identificados 8 grupos de proteína. E no leite humano foram identificados 4 grupos que se encontram aqui mais aglomerados. E olhando para essa figura do perfil de proteínas do leite humano, esse grupo de proteínas identificado como CGB10 apresenta um padrão bem parecido com esse grupo de proteínas identificado através da coloração com prata como H2. Então, elas apresentam aproximadamente o mesmo tamanho e a mesma posição. Isso indica que elas provavelmente são o mesmo grupo de proteínas que foram identificadas. Já essas proteínas que se encontram aqui abaixo, que foram as proteínas que também foram glicosiladas, elas não são encontradas aqui no gel corado com prata. Isso ocorre porque essas proteínas maiores, elas podem ter mascarado a aparição dessas proteínas na coloração com prata, mas como elas são menores, elas puderam ser glicosiladas com a lectina e elas apareceram aqui nessa segunda eletroforese. Já a eletroforese que ocorreu com a lectina CMB, para a amostra de leite bovino foram identificadas 4 grupos de proteínas. Para a amostra de leite caprino também foram identificadas 4 grupos de proteínas. E para o leite humano foram identificadas 7 grupos de proteínas. Então, é possível observar que para a maioria das espécies, né, como aqui do leite bovino e do leite humano, elas apresentam proteínas N-glicosiladas. Então, elas podem sofrer glicosilação, tem sítios possíveis de glicosilação com nitrogênio. Somente no leite caprino que ocorre ao contrário, né, que as proteínas têm mais sítios de glicosilação com o oxigênio. Então, aqui nessa tabela mostram aquelas proteínas que foram coradas com prata. Elas foram identificadas através da espectrometria de massas. Então, aqui aparece a massa teórica de cada proteína para cada espécie, né? A espécie e a amostra das amostras de leite. E também aparece o ponto isoelétrico teórico, que também pode ser comparado com aquela figura anterior, né, que a gente comparou proteína B1, que era maior que a B7, e a gente pode observar aqui que ela apresenta uma massa
69 e 14,9. Então, confirma, né, vai de encontro àquela figura anterior. E o ponto isoelétrico é a mesma coisa. Proteína B1 tem ponto isoelétrico 5,82 e a B7, 7,73. Como eu tinha falado anteriormente, ela apresenta um ponto isoelétrico um pouco maior do que a proteína B1. E para identificação dessas proteínas, elas também foram submetidas ao software NaturalGlic, que identificou que 62% das proteínas elas têm sítios que são possíveis para oglicosilação. E 70% das proteínas elas estão disponíveis para N-glicosilação. Então, essa tabela, ela mostra aquelas proteínas que foram glicosiladas e foram identificadas que 57% dessas proteínas, elas podem sofrer tanto glicosilação pelo oxigênio quanto pelo nitrogênio. Então, aqui aparece as proteínas que foram eluídas e identificadas. E aqui eu cortei a tabela para poder colocar aqui no slide, mas o leite humano, ele apresenta bem mais proteínas aqui para baixo. Elas só não se encontram aqui na tabela porque ia ficar muito pequeno, mas tem bastante proteínas. E isso dá para diferenciar também em termos de quantidade, que o leite humano apresenta um número muito maior de proteínas em comparação com o leite caprino e principalmente com o leite bovino, que foi identificada somente uma proteína que pode sofrer glicosilação. Então, aqui nessa tabela, ela mostra aquelas proteínas que sofreram O-glicosilação e N-glicosilação, elas passaram pelo software Direction Pathway, que fez a verificação das vias biológicas e através dela pôde-se observar, porque fez uma combinação dessas proteínas, então as proteínas que eram dos leites dos ruminantes, elas foram convertidas através do software em proteínas que são equivalentes às proteínas humanas e depois fez a verificação das vias biológicas. Então foram identificadas que 16 proteínas estão associadas ao transporte mediado por vesícula, 12 proteínas estão ligadas a vias do sistema imunológico e 9 proteínas estão associadas à hemostasia, que é o processo de bloqueio e prevenção do sangramento e hemorragias. Então, a maior parte das proteínas que foram identificadas no leite humano, em que estão nas vias biológicas principais, estão relacionadas à proteção do organismo, especialmente das crianças, que são os que mais têm a necessidade das proteínas do leite humano. Então, as proteínas do leite, pode-se observar que elas são excepcionalmente complexas. E elas são pouco encontradas em outras fontes de alimento. Muitas delas somente são encontradas dentro do leite. E essas proteínas, elas apresentam uma grande variação de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem variar tanto quanto a concentração, quanto em relação à composição. Então, como resultado da eletroforese bidimensional, pode-se observar que há uma maior abundância de proteínas no soro do leite bovino e caprino com relação às proteínas
do leite humano, né, contando as proteínas totais. Também pode-se observar que o leite dos ruminantes eles têm uma grande similaridade no conteúdo de proteínas, apresentando, porém, diferentes concentrações. E também observou-se que a presença das proteínas abundantes, elas mascaram algumas proteínas de baixa abundância, que foi o que eu mostrei lá para a proteína do leite humano, que só apareceu após a glicosilação. Então, essas proteínas, elas não apareceram nos géis corados com prata. Falando um pouco, então, sobre a caseína, o leite dos ruminantes, ele consiste principalmente em caseína e soro do leite, e ela também está presente no leite humano, porém em menor proporção. O leite bovino, ele contém 4 formas diferentes de caseína, a alfa, a beta, a gama e a kappa. E nesse estudo foi detectada somente a alfa e a kappa caseína. Isso ocorreu porque as lectinas utilizadas para a identificação, né, das proteínas, elas não possuem afinidade nem com a beta nem com a gama caseína. E a caseína do leite bovino, ela é uma das principais causadoras de alergias e complicações no sistema biológico das crianças. Dessa forma, o leite humano ele é o mais adequado em comparação aos leites de outras espécies para evitar esses efeitos alergênicos em crianças, além de ter proteínas específicas que vão de encontro às necessidades do organismo de cada espécie. Então, como conclusão, o leite continua sendo a fonte mais importante de nutrição para os bebês, e o proteoma do leite humano, ele se mostrou bastante diferente dos ruminantes, especialmente quanto aos anticorpos, como na forma de imunoglobinas, que estão presentes somente no leite humano e são extremamente importantes para a manutenção do sistema imunológico dos bebês. E o padrão de glicosilação com as lectinas, ele variou de acordo com as espécies, que a gente pode ver que o caprino, ele apresenta uma glicosilação maior com relação ao oxigênio, enquanto o leite bovino e o humano apresentam uma glicosilação maior com relação ao nitrogênio. E as glicoproteínas do leite humano, por fim, elas estão envolvidas nas múltiplas vias biológicas, e essas vias biológicas são essenciais para a manutenção da vida e para o crescimento das crianças, especialmente quando eles estão na fase de aleitamento, na fase de bebê.